Olá, gente, tudo bem? Hoje temos um novo episódio do Chá da Rainha, o nosso bate-papo com uma mulher muito especial, especialista em saúde íntima, e eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser incrível. Doutora Márcia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, muito feliz de você poder sentar aqui e abrilhantar nosso espaço. Queria que você, por gentileza, se apresentasse para a nossa audiência e falasse, né, sobre o que é fisioterapia pélvica. Primeiro, Fátima, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Prazer imenso de estar aqui nesse local lindo e poder contribuir um pouco com essa informação sobre o que a fisioterapia pélvica faz no cuidado da saúde feminina. A fisioterapia pélvica é uma área que cuida de toda a área da região íntima. Não só a parte urinária, como muita gente pensa, a gente cuida muito da parte da sexualidade. Tem uma demanda importante em cuidar da sexualidade feminina. A gente cuida da parte gestacional, acompanhando a mulher desde o início da gestação até o puerpério. Então, todo esse trabalho é feito com o cuidado da fisioterapia pélvica. Existe também, Fátima, fisioterapia pélvica para homens e crianças. Também cuidando desse cenário de perdas urinárias, cuidando das perdas fecais, de toda essa parte da nossa saúde que é tão importante, mas que às vezes a gente tem um certo constrangimento em falar a respeito, mas que é muito importante para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, né? Cuidar dessa área. Pois é, rainhas, hoje o nosso bate-papo também vai levar algumas questões que nós, mulheres, temos ainda, infelizmente, preconceito, e são assuntos que ainda são um pouco de tabus. A gente estava antes, né, conversando aqui, de começar no nosso bate-papo oficial, sobre a questão de incontinência urinária, que inclusive eu, né, achando que aqueles pequeninos escapes de urina durante um agachamento, durante um espirro, que era normal. E você me explicou que não era. Exato. Então eu queria que você, por favor, Márcia, falasse dessa situação que a gente acha que é comum e tem vergonha também. Tem vergonha. É isso, Fátima. A gente acaba normalizando um escape urinário achando que isso faz parte, é comum acontecer. Mas isso é um pouco de informação errada na mídia, porque acaba que você tem um comércio de protetores muito forte hoje, então a gente sabe que isso existe, e aí a gente também acaba normalizando essa pequena perda de xixi e a mulher passa a usar protetor o dia inteiro. A mulher muda o odor, porque ela fica ali com aquele pequeno escape. Então a gente não pode normalizar isso porque é risco de infecção. Afeta a saúde íntima. Algumas mulheres chegam a ter feridas, né? A pele fica muito frágil, muito friável. Então é importante a gente não normalizar uma pequena perda, porque isso, é claro, vai com o tempo virar um problema de um vulto maior que vai precisar de uma intervenção, talvez até cirúrgica, que escape o tratamento conservador que é feito com a fisioterapia. Então a gente já considera, inclusive a Sociedade Internacional de Incontinência considera a incontinência urinária qualquer perda, independente do volume. Se for uma gotinha, se for um volume maior, se foi numa única ocasião, é importante a gente saber que qualquer perda é incontinência urinária. Ainda existe, infelizmente, nós mulheres mais velhas e mais maduras, eu até conversando com uma outra especialista endócrino que falou sobre a questão de reposição hormonal e menopausa, o quanto a gente vê ainda, doutora Márcia, que é difícil para nós mulheres, que afeta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, tocar em determinados assuntos. Essa questão, inclusive, que você falou, da perda. É verdade. Você falando sobre o absorvente de uso diário, recentemente, eu acho até que eu vi uma propaganda, normalizam tanto, né, mulherada, Verdade. vamos ficar de olho na nossa saúde, que normalizaram tanto que eu acho que inventaram uma calcinha específica, não é aquela que as nossas vovós usam, não é fralda geriátrica, Não. é uma calcinha específica para mulher que tem incontinência. Existem várias. Eu acho que é um assunto que a gente tem que abordar, porque na roda de mulheres que muitas vezes eu converso, e das vivências que eu faço, até na roda de amigas, não tem uma mulher que não fale, eu espirro, espirro, gente, desculpa, eu fiz xixi.
Porque a gente acha tão normal, não é? A gente normaliza isso. E tem gente que escolhe a roupa de acordo com o risco de perda. Ou seja, a mulher se priva de usar um tom pastel, um tom mais claro, com medo de ter algum escape urinário que vai aparecer na roupa. Na própria academia. Então, essa característica que a gente está normalizando, que você falou muito bem, de dizer que você pode usar um protetor ou uma calcinha, e existem várias calcinhas para esse cenário, de uma coisa que tem tratamento. Ou seja, é um problema de saúde que a gente está normalizando. É uma epidemia. E os dados, os números que a gente tem hoje são enormes. Em torno de 30%, de 28% até 30% das mulheres podem apresentar algum tipo de perda. E em 2050, ou seja, está aí, em 2050, 1 em cada 3 pessoas no planeta vai ter algum tipo de incontinência. Ou seja, é uma epidemia de fragilidade estrutural que vai levar a muitas pessoas a constrangimento, a evitar de sair de casa, a mudança no estilo de vida, vai onerar, porque tem um custo elevado, se você falou da calcinha, os protetores, as fraldas, a gente contabilizar isso num cenário de uma longevidade de 70, 80, 90 anos, qual é o custo, o impacto disso financeiramente para essas pessoas. Então, tudo isso tem realmente que ser falado, não normalizado, mas tem que ser exposto, tem que ser conversado, tem que mostrar às pessoas que elas podem buscar alternativas terapêuticas para cuidar desse problema. Doutora Márcia, nesse caso, eu imagino também o quanto a autoestima e a autoconfiança dessas mulheres não fiquem abaladas, né? Porque imagina, se você está começando a escolher a cor da sua roupa ou uma textura, por exemplo, eu, né, que estou com uma calça de couro, para não, se acontecer um pequeno escape, você esconder, elas ficam, né? E nós mulheres já somos tão cobradas sobre isso, imagina como não fica essa questão da autoestima e da autoconfiança dessa mulher. Você é especialista e eu quero que você me corrija se eu falar alguma coisa errada. Essa frouxidão que acontece, tem idade específica? Por que acontece? É só com mulheres mais velhas, mulheres mais novas, ou pode ser em qualquer idade? A gente pode ter em qualquer idade algum tipo de incontinência. Na vida adulta, a gente hoje já encontra mulheres jovens com algum tipo de perda, seja pelo hábito de passar muito tempo sentada, como a gente falou. Algumas mulheres passam muito tempo sentada, aliás, nossa população, né, passou a investir o tempo de vida sentado. Como a gente estava conversando antes, a oscilação de peso corporal, então a gente ganha, perde peso hoje com muito mais frequência, uma boa parcela da população. E também a gente tem outros hábitos que vão favorecendo isso, não só o próprio sedentarismo, né, mas também o estilo de vida que a pessoa tem, que posterga a ida ao banheiro. A gente não senta para fazer xixi, que é um erro enorme. A gente tem que sentar, levar a calcinha até o tornozelo, para que a gente realmente relaxe a musculatura e aquele xixi saia todo. Não levar o celular para teclar no banheiro, porque não é para isso, é a hora do seu xixi, não é verdade? A gente acaba fazendo esses mecanismos que vão impactar numa coisa simples que é a nossa saúde íntima. É claro, Fátima, que a gente vai ter na idade perimenopausa, que é o período que antecede a menopausa, e na menopausa uma incidência maior dessas perdas. Até porque a gente tem a alteração, né, o decréscimo hormonal, os hormônios sexuais eles diminuem na perimenopausa, eles cessam na menopausa, então isso vai afetar toda a estrutura muscular. E é claro que essa modificação ela vai ser resolvida quando a mulher pode. Você falou que teve uma conversa com a endócrino, né? Com a reposição hormonal, e algumas mulheres não são elegíveis para esse processo ou não querem fazer, e elas vão usar o tratamento conservador. E o tratamento conservador também entra na forma de ajudar a gente a prevenir esse cenário que você perguntou aí para gente. Bom, tá vendo, mulherada? Os homens, até nisso, são um pouco mais privilegiados que nós, porque eles não sabem o quanto dá trabalho sentar, tirar a calcinha, né, tirar meia calça, e saia, vestido. E quando tá de body? Né? E quando tá de body? Não, não é isso. Nós, né, aprendemos desde meninos que quando a gente vai no banheiro público, a gente tem que não senta, né? Agacha, fica de cócoras. Então,
Olha, já é um exercício, né? É um exercício, é verdade. Pelo menos na rua a gente faz algum exercício. A gente está brincando aqui, até para poder ter mais leveza aqui nesse assunto que é tão sério, mas eu queria te fazer uma pergunta. E me desculpe mais uma vez se eu falar alguma besteira aqui. A fisioterapia pélvica é tipo pompoarismo? Ou não? Ou os exercícios são diferentes? Adorei tua pergunta. Não tem nada de besteira, assim, é uma pergunta maravilhosa. Porque o pompoarismo, ele começou através dos exercícios de Kegel, que foi um ginecologista, para cuidar da incontinência urinária. Só que, na época, foi descoberto que as mulheres melhoravam a percepção da sexualidade delas. Isso foi muito interessante, isso foi adaptado e utilizado muito para que a gente evolua a nossa percepção sexual de prazer. Então, o pompoarismo, eles são exercícios que são utilizados para aumentar a percepção da região íntima e manobras feitas para serem utilizadas durante a relação. Já a fisioterapia pélvica, ela trabalha o grupamento muscular de uma forma mais completa, porque você vai entender naquela paciente que você está estudando, que você está cuidando, qual é a falha da musculatura dela. Ele não é o mesmo exercício para todo mundo, ele não é a mesma forma de aplicar o cuidado para todo mundo. Então, um é um modelo de tratamento e o outro são exercícios para você brincar e usufruir do prazer. Usam os mesmos grupos musculares, Fátima, mas não são a mesma coisa. Entendeu? E é bom que você pergunte, porque a maioria das pessoas confunde. Eu já tive encaminhamento médico de profissionais, de colegas de saúde, me mandando fazer pompoarismo para tratar uma incontinência, tanto urinária quanto fecal. Então, é importante essa sua pergunta, é muito valiosa. Eu acho que nós mulheres, por mais informações que a gente tenha, busque na internet, o famoso pesquisador Google e outros. E a gente tem uma coisa que eu sinto falta, como mulher mais madura, doutora Márcia, que é a falta de pessoas como você e outros médicos falando deste assunto para mulheres. A gente tem muitas vozes dentro da internet, mas poucas pessoas falando com seriedade. E um outro assunto que a gente vai começar aqui no nosso segundo bloco é prazer. Bom, e assim, doutora Márcia, já aproveitando e entrando aqui no nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre prazer, né, que também é um outro mito para nós mulheres. Acredito que essas gerações mais novas talvez não tenham certos tabus e certos mitos, mas ainda falar sobre o prazer feminino, principalmente mulheres mais velhas, ou mulheres que já estão no relacionamento durante muito tempo, sobre essa questão do prazer. E uma coisa que eu comecei a me redescobrir, por isso que eu falo, né, com mulheres, foi a questão do meu feminino. Porque a gente, durante a nossa vida, a gente aprende a tirar a mão. Isso. Não, Deixa aí. Não pode. Olha lá, aqui não sei o quê. E a gente cresceu, pelo menos eu percebo as mulheres mais ou menos da minha faixa etária, com raras exceções, que tocar no corpo é algo que é pecado. Sim. E eu queria que você falasse, porque no teu Instagram, né, você mostra os brinquedos, mas de uma forma não vulgar, mas de uma forma educativa. E para nós mulheres ainda, você fala, ai meu Deus, é tão complicado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fátima, a gente é o país do futebol, é o país que eu posso colocar 2 paetês e sair só com eles no carnaval. Mas a gente não pode falar de sexualidade. A gente não pode explicar, ensinar, conversar sobre uma pauta tão valiosa que é a nossa sexualidade. Bom, todos nós aqui nascemos através disso, os nossos pais tiveram uma relação de intimidade. Situando pouquíssimas pessoas no planeta, a grande maioria das pessoas vieram de uma parte que é fundamental na esfera humana. Nós, humanos, nós não temos relação íntima para a reprodução. A grande maioria das nossas relações, elas são voltadas com um fundo de prazer. Então é até uma certa hipocrisia a gente fingir que isso não está acontecendo e não querer explicar para todas as pessoas, porque parece que é intuitivo, né?
A gente entra na vida adulta, você nunca pode. Você falou muito bem, quando a gente é criança, você não pode nada, jovem, você não pode nada. Um belo dia, você se descobre adulta, e aí você não só pode, deve, tem que ser boa. Ainda tem que ser boa em algo que você nunca pôde falar a respeito. Então, falar na rede social, e claro, eu te agradeço a forma como você analisou, de respeitosa, exatamente é o espelho daquilo que eu vejo no meu consultório. O perfil de mulheres que eu sempre atendi, elas têm dificuldade de nomear as próprias partes corporais, de não infantilizá-las. Então é comum eu encontrar mulheres que acham a sua genitália feia, porque elas fizeram um comparativo com uma imagem editada e acham que aquela região íntima delas não corresponde a esse ideal de beleza. Nomeiam de forma infantilizada, o que a gente precisa refletir a respeito, né? É uma parte do nosso corpo tão importante, por que infantilizá-la? Então, é importante que a gente saiba abordar isso e falar seriamente a respeito. Quando eu falo nas redes sociais, eu tenho cuidado, porque a gente sabe que crianças estão perpassando ali pelo conteúdo dessa rede, então é uma forma de naturalizar a informação, mas é claro que eu não quero educar criança nenhuma. A informação é voltada para o público adulto. Então também tenho esse cuidado com a rede, sabendo por que isso acontece, e também que vulgarizar não vai levar a gente a lugar nenhum. Só vai levar a gente para o deboche, para a brincadeira, e a gente precisa ser sério no quesito saúde sexual. Porque, como eu disse, é um pilar importante. E o prazer feminino é algo que você disse que acha que as novas gerações talvez não tenham problema com isso. Eu acho que a gente não vai carregar essa mala aí por muito tempo. Porque a gente é um país de base judaico-cristã. Os nossos valores estão atrelados a essa fundamentação religiosa. E isso coloca o ideal do prazer, da intimidade, do nu, do corpo, num lugar que talvez não seja atrelado à pureza. Então é algo que a gente acaba refletindo sobre isso. E o não falar ainda também coloca esses jovens ainda num local de fragilidade, de saber o que eles estão vivendo, se aquilo é realmente o caminho correto. O fundamental é que a gente busque saber, não só pelas redes sociais, não só pelo Google, mas através de profissionais de saúde, através de educação continuada, que a nossa sexualidade, ela existe em etapas. A gente passa por fases na nossa vida, a nossa sexualidade vai mudando ao longo dos anos. E que se conhecer em cada fase é fundamental para que a gente realmente possa usufruir dessa parte tão gostosa da vida, né? Que é o prazer sexual. Eu sempre brinco muito com as minhas pacientes que têm dificuldade com o prazer, porque o prazer feminino é um grande problema. Sim. As mulheres têm dificuldade de alcançar o prazer. É a segunda maior queixa em consultório. A primeira é a falta de desejo e a segunda maior queixa em consultórios é a falta de prazer. É a dificuldade de se obter um orgasmo. Eu sempre faço com elas a ideia de que você tem que pensar como você saboreia uma sobremesa, como você saboreia o prato que você gosta. Você se entrega aquele prazer ali sem estar preocupado com o outro. Você está sendo um egoísta no ponto de vista de você estar pensando no seu prazer. Então, quando a gente faz isso, a gente olha para o nosso prazer, é muito mais fácil que a gente chegue lá, que a gente obtenha um orgasmo, que a gente obtenha o prazer. Então, a gente tenta conversar sobre isso com mais naturalidade, mas concordo com você, um pouco mais desafiador. Para minha surpresa, nós mulheres já nos comparamos em todos os quesitos, né? Questão do corpo ideal, da beleza, da outra ser mais bonita. É verdade. A comparação, é claro, né? Dentro de um universo, os homens também se comparam, mas eu jamais imaginaria que com tantas mulheres que eu já conversei, que eu já fiz vivências, ainda tivesse essa questão de você comparar a sua parte íntima, né, com a da amiga, com a da revista. E o Sim. que a gente vê mais, já até falaram que a inteligência artificial faz cortes de cabelo, coloca as pessoas num outro patamar de beleza inexistente. Inalcançável. E olha, para minha surpresa, eu não imaginaria que isso fosse uma coisa que acontecesse, né? Porque e realmente a gente aprende
Desculpa, estamos cheios de homens aqui na nossa produção, mas meninos, né, somos mulheres em maiorias e somos rainhas. Né, de dar nome, Pepeca, Periquita, infantilizando. a menininha. E por que não falar? Né? Isso vulva. eu acho, mas se você for pensar, doutora Márcia, a minha vulva. Oi? Quê? Hã? Vai achar que você é deselegante, que você é promíscua, que você é vulgar, e nós mulheres julgamos. Infelizmente ainda tem isso. O homem talvez ele fale, nossa, que mulher, mas para nós mulheres escutar uma outra mulher falando vulva, vagina e outras coisas, choca. E a gente julga a fala dessa mulher, e inclusive julga o comportamento dela. É verdade. E nossa saúde íntima, o prazer feminino também é uma questão de muito tabu, porque ensinaram que a gente tem que dar prazer ao parceiro. Exato. Você fica em segundo plano. E isso é muito comum em todas as faixas, né, de idade. Né? E desculpe mais uma vez, meninos, a gente finge muito bem. Pode falar, produção? Pode falar a verdade? Cadê a produção? Responde. Pode. Né? Podemos. A gente finge o orgasmo e o homem não percebe. Você acha também que o homem, no caso, em geral, ele não se dá conta, ele está tão... que nós não fazemos isso, né? Na hora de um relacionamento, se o negócio aconteceu lá na semana passada, você trouxe para hoje. O filho não foi bem na escola, o boleto vai vencer. A roupa está na máquina de lavar. Eu acho que a maioria. Claro que não tem nem gente que na hora de namorar não pensa nisso. Mas você acha que o homem não percebe o corpo da mulher também? Ele está mais interessado no prazer dele do que no prazer da mulher, da parceira dele, ou não? Fátima, a gente vai encontrar pessoas mais egoístas nesse cenário. E hoje uma parcela importante dos homens está muito preocupada em que a mulher obtenha o prazer dela, que ela chegue ao orgasmo. Eles se sentem também realizando, exercendo a masculinidade deles. Só que, biologicamente, nós somos diferentes. Nós, mulheres, você falou do fingir, a gente não precisa estar prestando atenção no que a gente está fazendo na hora do sexo. A gente pode estar pensando no boleto, na reunião da escola do filho, aquela manchinha do teto que a gente está incomodada, e o sexo está acontecendo. O homem, ele desde muito cedo, ele precisa controlar o pênis. Ele precisa controlar a ereção para que ela não aconteça no momento errado. Ele precisa controlar também o prazer dele para que ele não ejacule muito rápido. Então ele tende a exercer mais esse controle mental. Ele exercita mais isso que a gente. Tanto que se ele se distrai, acabou a festa, não é verdade? Então é importante para ele exercitar esse controle mental. Nós mulheres também não nos esforçamos algumas vezes nesse sentido, porque também não fomos ensinadas a nos preocupar com isso, a estar concentradas no nosso prazer. Porque ter prazer dá trabalho. Tem um gasto de energia ali, dá trabalho, a gente tem que estar concentrado, tem que estar prestando atenção, tem um volume grande de sangue que chega na nossa região íntima. Então a gente precisa estar concentrada nisso. É claro, como você perguntou, alguns homens não estão muito preocupados com a ideia do prazer feminino, mas hoje uma boa parcela está querendo, até porque na hora que a mulher tem o prazer, ela acaba gerando para o homem não só uma satisfação emocional, não só um afago de ego, mas a musculatura, a região interna do nosso canal, ela vibra na hora do prazer. Ela enche de sangue e ela faz várias contrações involuntárias. E isso gera na pessoa com quem você está se relacionando uma sensação também diferente. E eles, assim, eles não sabem quando a gente finge. Eles não sabem quando a gente finge. Mas às vezes eles acham que foi muito mais gostoso. E é aquela vez que a mulher realmente teve um orgasmo. Quando a mulher aprende que ela fala assim, olha, eu não aceito uma relação que eu vou ter que fingir um orgasmo, a dinâmica do casal muda. Porque ela passa a querer e cobrar aquilo. É desafiador para os dois. Mas também a relação fica mais intensa. Aquelas vezes que acontecem, os dois tendo um orgasmo, aquilo é mais verdadeiro, aquilo é mais forte, aquilo é mais intenso. Você diminui a quantidade, mas aumenta a qualidade. Então isso faz muita diferença. Bom, falando ainda sobre isso, doutora Márcia, a gente vai entrar numa questão
que tem a ver com sexualidade, com tudo aquilo que a gente já falou, que é quando a mulher ela entra na questão, né, da queda hormonal, sobre secura vaginal, dor no relacionamento, que foi até uma queixa que você falou que Trabalho. Né, que você trabalha e as mulheres apresentam isso. De que forma que a gente pode, vamos dizer assim, claro, a reposição hormonal é Se importante, precaver, né? Se precaver, mas existe alguma situação ou algum exercício da fisioterapia pélvica que pode ajudar nessa lubrificação, nessa questão do desejo, do prazer, porque é tão complicado para a gente, mulher, né? Foi até o que eu falei com você aqui. Para mim, falar as palavras que eu falei, a produção ficou calada, tá, produção? Estou de olho aqui, tá todo mundo calado. Falar é engraçado, né? Falar vagina, vulva. Exato. A gente fala, ai meu Deus, será que eu. A gente se estranha falando isso. E falar desses sintomas, né, de falta de libido, falta de desejo, Dor na do não relação. prazer, de não conhecer o próprio corpo, é uma questão que afeta muito a gente, principalmente a nossa autoestima, porque a gente acha que assim, morri, acabei, virei uma ameba, um ser assexuado, e tem mulheres que, novamente, a gente vai entrar lá no primeiro bloco, que normalizam, inclusive, essa questão de não ter mais uma vida sexual Sim, ativa. infelizmente. E é muito importante para a gente que nós somos pessoas vivas, né? Porque, ai, mas a minha mãe, né? E eu até quero fazer um desabafo. Uma vez eu estava conversando com meu filho e a gente tem uma certa abertura, claro, dentro de uma relação respeitosa de mãe e filho, que ele falou, eu comentei alguma coisa, eu falei, mas seu pai, eu sei que ele namorar, ele... Ai, mãe, pensei que vocês não fizessem mais isso. Filho acha que pai e mãe não transam. Pois é, mas isso é tão comum. Eu conheço várias mulheres com as quais eu converso, que eu convivo, que falam assim, eu durmo em quartos separados. Eu não durmo mais com meu marido. Não, ele dorme num quarto, eu dormo no outro. E normalizam também essa situação. Então eu queria que você falasse, existe alguma coisa que a gente pode fazer, algum exercício ou alguma situação que a gente pode melhorar essa questão da libido, da secura vaginal? Sim, não é só a secura que acontece, não. Porque a secura você usa um lubrificante e aí, ok, usar lubrificante é uma coisa deliciosa. Inclusive, é uma variedade tão grande, a gente tem tanto produto no mercado que é gostoso testar. Então, assim, eu sou a louca dos lubrificantes, então quando eu viajo, então eu paro na Polícia Federal de tanta coisa que vai trazendo. Porque é bom você experimentar, existem muitas coisas interessantes. Mas do ponto de vista fisioterápico, o que a gente pode fazer para melhorar? Existe um afinamento natural da parede, da mucosa do canal vaginal. Então, o processo natural nosso, por não precisar mais de reproduzir, não é envelhecimento. A gente está na menopausa porque a gente não vai mais reproduzir, a gente não vai mais ter filhos, a gente não vai mais gestar. Então, o canal vaginal ele vai ter uma redução do trofismo, a parede vai ficar mais fina. E o que a gente precisa fazer, né? Quando a gente bota a criança para andar descalça, né, para engrossar a sola do pé, a gente precisa manter esse tecido espesso. Então é importante que se faça muito sexo, ainda mais na menopausa. É importante que a gente pratique isso. As minhas pacientes falam que os maridos me adoram, porque a prescrição faça bastante. E fazer massagens. O vibrador, Fátima, ele não foi inventado para ser um dispositivo sexual. Ele não é um dispositivo, não foi criado com esse cunho. Ele é um dispositivo que foi desenvolvido por médicos para trabalhar a sensibilidade e para ajudar em alguns tratamentos. Mas é claro, como um dispositivo de prazer, ele é muito mais comercializado. Então a gente tem dispositivos para o prazer e dispositivos terapêuticos. Mas na verdade eles se unem no processo de que eles vibram. A vibração, ela aumenta muito o fluxo de sangue para a região íntima, ela massageia numa velocidade que a mão humana é incapaz de alcançar, de fazer, e ela ajuda esse tecido a criar essas camadas. Então, uma massagem com vibração, não precisa ser por muito tempo, mas pouco tempo, mas com uma boa frequência,
usar óleos vegetais de acordo com a sua prescrição pela sua ginecologista. Se tiver alguma alergia, é importante observar, as pessoas não são iguais, não dá para a gente aqui generalizar com uma informação para todo mundo. Mas massagear essa região é importante, não só com a vibração, mas também com a nossa mão e os exercícios. Os exercícios é onde a gente trabalha a contração da musculatura, a gente desenvolve tônus dessa parede, que vai perdendo com o passar dos anos. Então a gente vai trabalhando essa musculatura e ela fica mais entumecida, mais forte, mais adequada a abraçar o pênis e aumenta a nossa sensibilidade. Então isso ajuda a gente a ter essa longevidade sexual. Eu tenho pacientes na casa dos 80, tem uma de 84 que casou recentemente. Ah, que interessante, que linda, né? E ela me contou assim, olha, eu fiquei viúva, e aí fiquei uns anos viúva, e pedi para minhas amigas assim, quero conhecer um viúvo. Quero conhecer um viúvo, tem que ser viúvo, não quero divorciar. E ela pediu o universo mandou para ela um viúvo, e eles têm uma vida sexual ótima. Então, é importante a gente também desmistificar isso. Com certeza. Que a mulher depois dos 50, dos 60, não tem mais relação sexual. É a hora que os filhos saíram de casa, que a gente não tem ninguém batendo na porta, perguntando que horas a gente vai sair para comer, você não está mais preocupada com demandas de carreira, a gente já está em outras etapas da vida, a gente está mais madura, é a hora que a gente tem que exatamente aproveitar a nossa sexualidade. Eu acho maravilhoso essa idade. É claro, o corpo muda, gente, cabelo muda, a unha muda, tudo muda. Mas tá aí, a gente tem tanta tecnologia para poder se cuidar, né? A gente tem esses locais aqui, ó, que trazem fonte de informação para a gente poder discutir isso. Então, a nossa sexualidade hoje ela é mais longeva. Então, a gente precisa de olhar para isso com seriedade. A gente está vivendo na casa dos 100 anos. A minha paciente mais idosa, ela tem 94 anos, ela chega dirigindo no consultório. Eu acho sensacional. Ela não escuta. Quando ela vai sem aparelho, ela não escuta. Ou seja, ela tem as dificuldades de uma pessoa idosa. Normal, coisa do Mas normal. ela chega no consultório dirigindo. Ela não tem problema em examinar a vulva dela. Ela não tem problema em fazer os exercícios. Ela está viúva, ela não tem parceiro atualmente. Mas também não perde urina, não usa fralda, pega um avião, viaja. Isso é libertador. Né? Então, a gente precisa olhar para essa longevidade de forma responsável. Porque a gente quer viver com qualidade. Então, achar que uma mulher na casa de 60, dos 70, não está mais exercendo a sua sexualidade, é muita covardia, né? É tirar da gente uma fase prazerosa da vida. Achar que o nosso corpo já não está mais adequado ao sexo, ou que a nossa habilidade, ou que a gente não pode mais fazer isso. É fundamental que a gente comece a corrigir essa injustiça com as mulheres. Eu sempre falo, Márcia, que a gente chega numa fase, claro que, como você bem explicou, cada fase é um momento da mulher diferente e é muito importante, eu sempre falo, tanto é que o meu público, a gente fala aqui para todos os tipos de mulheres, mas o meu público são mulheres mais velhas, mais maduras, que já estão exatamente nisso, né? Os filhos cresceram, já tem uma consolidação de carreira, e a gente cuidou tanto dos outros. A gente cuidou do filho, da carreira, do marido, de tudo, enfim, mas esqueceu de cuidar da gente. E é nesse momento que a gente precisa, eu falo, gente, eu falo tanto de reconexão do feminino, que é justamente isso, olhar a mulher que tem dentro de você. Porque muitas vezes a gente sufoca essa mulher. E acha que tudo isso aqui que a gente conversou é normal. Né, a perda de vontade, né, da vida sexual, de normalizar a incontinência, como você bem falou, de ter vergonha de tocar o corpo, de achar, não, a minha mãe, porque minha mãe, né, a minha avó, não, a minha mãe, minha avó, e a gente traz essas crenças para a gente. Eu queria muito te agradecer, Márcia, foi maravilhoso estarmos aqui hoje, falando desse assunto tão importante. Né? Muito obrigada. Queria aqui que você deixasse as suas redes sociais, deixasse uma palavra final para todas essas mulheres que nos assistem. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada pela sua audiência também, para a gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a nossa sexualidade, que é essa reconexão com o feminino que a gente vem perdendo. Parece que a gente não está tão preocupado com isso, mas é tão valioso. Então, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, doutoramarciaoliveira.espacoíntimo, que é o meu Instagram, também tem o canal do YouTube, doutora Márcia Oliveira. Eu tento trazer um pouco
disso que a gente está falando aqui, de desmistificar as nossas crenças com relação às perdas urinárias, fecais, ao cuidado com a nossa sexualidade. Eu tenho um livro voltado ao aspecto da dor na sexualidade, que a gente tem que trabalhar bastante isso, porque muitas mulheres deixam o sexo por conta disso. Então, toda essa experiência que eu vivi aqui hoje, para mim, é só muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre isso. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Chá da Rainha e viu, gente, quanto assunto a gente tem para tratar, para quebrar crenças, tabus e para se reconectar com a gente mesma. Afinal de contas, eu sempre falo, somos rainhas, vamos deixar a guerreira de lado. Obrigada. Bom, doutora Márcia, para a gente finalizar, eu vou te fazer algumas perguntas, tipo um bate-volta aqui, e você responde o que vier na sua cabeça, sem pensar muito. Um sonho. Ver as mulheres seguras da própria sexualidade. O que te faz feliz? Orgasmo. O que te torna uma mulher? Acreditar nos meus sonhos. Uma mulher que te inspira? Minha filha. Uma dica de saúde íntima? Se olhe. E que conselho você daria para as mulheres que estão aqui nos assistindo hoje? Eu diria para essas mulheres colocarem elas em primeiro plano. Elas se olharem, se sentirem, se valorizarem como a identidade delas é. Não delegar ao outro ao seu prazer, levar para o outro essa responsabilidade. Primeiro você ser você, se sentir bem com você, porque aí o resto emana de você. E aí você consegue exatamente abraçar aquelas pessoas que você ama, que você cuida. Então primeiro olhe para você, cuide de você, aproveite os seus momentos para que você realmente seja feliz e plena. E aí você atinge os outros objetivos. Muito obrigada. É isso, gente. Viram, né? A última, todas as dicas foram importantes, mas a última. Coloque você em primeiro lugar. É aquela coisa quando a gente está no voo, que o comissário de bordo, quando vai dar instruções, que fala, em caso de despressurização da cabine, quase que não sai a palavra, mas coloque primeiro a máscara em você e depois você ajudar os outros. Perfeito. Não tem nada de errado quando a gente se coloca em primeiro lugar. Grande beijo, até o próximo episódio.